Querida Irmandade, nos santos serviços de ordenações, não há espaço para a liberdade da testemunhança. Deus sempre prepara algum conselho, até mesmo em alguns lugares a leitura de uma palavra destinada para aconselhar o ministério que vai receber, e também para os outros que já estão militando há anos, uma boa lembrança, não esquecer dos conselhos. E também o conselho não é só para o ministério, é para toda a Irmandade. Todo conselho é bom, tudo que vem de Deus é útil, tanto para o novo na graça como mais antigos. Todos nós precisamos de conselhos e ensinamento, pois a vida sempre prepara algumas novidades, algumas situações que ainda não enfrentamos, e a vida inteira, todos nós falamos, é um eterno aprendizado. Ninguém consegue aprender tudo. Tudo que muito que o irmão sabe, ainda não sabe tudo. Parece que quanto mais conhece, mais se ignora. De maneira que esta parte de nós ouvirmos conselho é muito importante. Conselho de pai e de mãe. Outra coisa que podemos dizer abertamente, se um pai conseguisse dar todos os conselhos e toda a sua experiência que ele tem para o filho, o mundo seria perfeito. Mas o pai ensina, a mãe ensina, e o avô ensina, e ele volta sempre do mesmo jeito. E quando nasce um outro, é com os mesmos defeitinhos, é com o mesmo jeitinho, pega as coisas do chão e põe na boca, pega a chupetinha suja, põe na boca, é do mesmo jeito que foi o outro, vai ser aquele e outro tanto. Cada um que nasce começa do zero. Glória a Deus. Mas quando nós vamos vivendo, ouça isso, nós vamos vivendo, nós vamos melhorando. Nós vamos melhorando. O irmão que é pai, é novinho, é pai ainda, seus primeiros filhinhos, e o irmão tem um cuidado com eles e tal. E outra coisa que tem, é rigoroso. Pai é rigoroso, eu não quero meu filho assim. A mãe, então, meu Deus do céu, se fez uma daninheza, coitadinho. Então, é aquele zelo. Mas depois que vai passando os anos, os menininhos vai crescendo, as menininhas vai crescendo, e começa a ir para a escola, e depois começa a entrar no ginásio, e começa os namorinhos, as conversas, e depois ela vai ter um nenezinho, ele vai ser papai, o avô fica todo esperando. Quando o avô pega a criança, pronto, relaxou tudo. Até no menino ele era rigoroso, mas a hora que chegou o netinho faz o que quer. E não adianta que ele faz o que quer mesmo. E do netinho, o filho padeceu na unha do pai e o netinho desfrutou na unha do papai. E quando o velho tá bom, a mãe tá boa, a vovó tá boazinha, bem concordata, com tudo entendendo, dando conselho, pode esperar. Tanto o pai como o avô como a avó, tá os dois já entregando. Começou quando veio ao mundo com os passinhos miudinhos. Quando está com o passinho miudinho, já está indo embora. Fato é isto aqui, a conclusão. Quando nós estivermos bem compreensivo, bem concordado, tolerantes, amigo, entendendo mais o nosso próximo e o nosso semelhante, aí nós já estamos indo embora dessa vida. Pode marcar.
E é tudo assim, não tem um que escapa disso. Então, queridos irmãos, por isso, aprender a estar nos cultos, nas reuniões, e aprender as boas maneiras e os bons modos é sempre muito bonito. Principalmente numa igreja onde nós vivemos, uma congregação aí de milhares e milhões de povo que tem. Nós não entendemos tudo, temos que estar sempre ouvindo, sempre atendendo. Outra coisa, servos de Deus que aqui estão, para aprender a servir a Deus, é frequentar reuniões. O ministério, os 4 que vão ser ordenados aqui hoje, vão receber o ministério. Agora, o mistério de servir bem e entender a irmandade é no decorrer dos dias, é no decorrer dos anos, é no decorrer das reuniões, é no decorrer do amor, é no decorrer da paciência. Aí vão se estruturando, vai aprendendo a lidar com o povo. O povo não é empregado, o povo é dono. Empregados somos nós. Servos de Deus são chamados para servir. A quem? A Deus e a irmandade. Queridos irmãos, então, esta parte, nesta parte de servir, os irmãos sabem que Deus preparou também os anjos para nos servir. Os anjos nos servem. Está lá escrito em primeiro aos Hebreus, fala. Quem são os anjos? Os anjos são espíritos ministradores, colocado ou deixado, criado por Deus, para servir em benefício daqueles que hão de se salvar. Quer dizer que nós temos como auxiliares e ajudantes nossos os anjos. Nós somos herdeiros e eles são serviçais. Percebe isso? Quando a igreja, a irmandade, se preparar, sair desse corpo terreno e passar pela morte, passou pela morte, ressuscitou, nós somos herdeiros. E os anjos continuam serviçais. Porque isso está escrito em 1 Pedro. Os anjos ministraram isso, para as quais coisas eles bem desejavam atentar, mas eles ministraram para nós, não para eles. É como um pai, um senhor, que muitos bem, coloca pessoas, tutores, curadores, para cuidar dos jovens que vêm, até que ele atinge a maioridade. Enquanto ele não tiver a maioridade, tudo que tem que fazer tem que passar pelo crivo daquele tutor. É isso lá. É como acontece. Então eles olham tudo. Não é, quero fazer, você não vai fazer. Isso aqui é perigoso, você não vai atravessar a rua. Agora não, você não vai viajar. Olha o tempo. O outro manda nele. E embora ele seja filho do dono, herdeiro de tudo, mas não manda. É o nosso caso. Nós somos herdeiros de tudo, mas nós dependemos da ordem que o Pai deu e dos anjos que cuidam. Quando nós atingirmos a maioridade, aí então, tendo vencido a morte, aí nós somos herdeiros, donos e herdamos a herança. E os anjos continuam servindo, porque isso está escrito aos Hebreus. Cristo, esse Cristo que foi feito um pouco menor do que os anjos. Cristo era menor na terra do que os anjos. Foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da sua morte, porque ele tinha que ir à morte. E os anjos não morrem. Pouco menor do que os anjos, porque os anjos não morrem, mas Cristo ia morrer. Mas a hora que Cristo morreu e ressuscitou,
Hoje ele é mais do que os anjos e é o Filho de Deus. Entenderam, irmão? Esta coisa, nós temos que fazer atenção da benção, que isso precisava, irmãos, um modo assim de comunicar a irmandade, nós precisávamos saber muito mais disso aí. Nós temos que ter entendimento mais largo para entender isso. Para algum não pecar, para algum não cair, para alguém não desviar, para alguém não ir atrás do marido, ou de um homem, ou de uma mulher. A vida eterna não tem quem paga. Cristo veio do céu, nascendo de uma mulher, trazendo com ele o sangue, trazendo a mesma carne, o mesmo corpo, se fez homem como nós. Para sermos irmãos, ali em Hebreu fala, quem são os herdeiros da herança? Os legítimos, os filhos legítimos, os que participam da carne e sangue. Se não é filho legítimo da carne e sangue, não tem na parte da herança. É isso? Então dá um glória aí. Glória a Jesus, parte da herança, porque Cristo se fez igual a nós, para dar-nos o respaldo de uma legitimidade. Não é lindo isso? Você acha pouco? E ainda você fica reclamando de ser crente? Você vai parar hoje. Glória a Jesus, é coisa de se agradecer a Deus e de viver feliz. Ainda hoje o senhor mandou a palavra lá no Brás agora à tarde. Por que Deus provou Jó? Porque ele era fiel, porque ele era bom, porque ele era o melhor. Você está sendo provado? Você está achando ruim de ser o melhor? Você não queria ser o melhor? É provado. Quem vai para as Olimpíadas é o melhor atleta ou é o pior? Dá para entender agora? Então, irmão, nós estamos numa graça, numa felicidade. Essa glória, essa graça, essa benção, essa herança que foi dada a nós, os anjos queriam para eles. Mas como? Nós somos anjos, e eles são maiores do que nós. Que fala Paulo? A herança e a benção do povo gentil e do judeu não veio pela descendência dos anjos, mas veio pela descendência de Abraão. Promessa de Deus foi feita em Abraão. Por isso, quando a figueira brava lá encontra o Zaqueu, ele diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu desceu com toda alegria, e o Senhor viu ele. Ei, Zaqueu, você também é filho de Abraão. Você está numa descendência que você não sabia. Descendência é a raiz. Quando aquele profeta Balaão quis amaldiçoar o povo de Israel, ele chegou diante de Balaque e disse: Balaque, como que eu vou amaldiçoar uma coisa que é bendita desde lá de trás? Isso vem de Abraão, Isaac e Jacó. Está tudo aí, eles são abençoados. Eu não posso falar mais dele que cai de mim. Glória a Jesus, irmão, é para ficar mais firme na graça, é para congregar mais, é para servir mais, é para perdoar mais, é para ser mais bonzinho, deixa de ser briguento. Se é que tem algum briguento aqui, você não vai aguentar o conselho, você vai ter que melhorar. E achou ruim, dá um glória. Achou ruim, outro glória.
Glória a Deus, que nos ajuda e nos ajudou a chegar até aqui. E vamos avante, e vamos avante. A vida é difícil e não dá certo para quem quer servir o mundo e Deus. Larga o mundo, larga. O que você vai ganhar do mundo, eu vou falar uma coisa até chata e muito chula. O que o mundo dá para nós é um atestado de óbito. Só, não é? Quando você vai embora, pega o atestado de óbito, leva lá. É isso aí. Quem é crente diz, e esse terminou a graça, na graça, louvado seja Deus, está salvo. Vamos ler uma palavra, vamos cantar um hino. Não chore, mãe, você vai encontrar teu filho. Não chore, pai, seu filho você vai encontrar. Não chore, marido, a tua amada esposa foi na frente. Daqui a pouco você vai também. Só esperança, só coisa boa, só coisa graúda. Então, desculpa que eu tenho um probleminha de saúde e eu preciso molhar a garganta, mas está bom. Então, queridos irmãos, a nossa caminhada é gloriosa. É gloriosa. Irmão, quer ver coisa triste que deve ser? É uma pessoa que já passou por nós, já teve com nós, já teve nas fileiras do ministério, e por alguma coisa, uma infelicidade, ou alguma coisa leviana, ou levou ele fora da graça. O que essa pessoa tem? Não tem mais a esperança da eternidade. Se bem que nós não podemos julgar ninguém que possa ser condenado. Nós não podemos condenar ninguém. Quem vai julgar cada um é Deus. Que a palavra fala, cada um dará conta diante de Deus das suas obras, ou sejam elas boas ou más. Nós, quando a pessoa está aqui, está lá, nós não podemos dizer, está condenado, não. Deixa quieto, deixa na mão de Deus. Se ele sente bem de vir aqui escutar a palavra, e junto ainda traz a família, traz uma moça, traz um moço, traz uma futura nora, deixa ele escrever a vida dele, deixa ele fazer o melhor que ele pode, e diante de Deus se justificará. Então, meu irmão, nós temos que procurar sempre servir a Deus de coração, e quanto melhor as nossas obras, melhor seremos assim atendidos por Deus. O das obras, as obras que vai dar conta. O pai dá conta das obras, o filho dá conta das obras, a mulher, o pai, a avô, a avó, cada um veja bem o caminho que faz, e ninguém pensa que Deus esquece. Deus não esquece o bem que prometeu e também não esquece de cobrar o que cada um fez. Numa parte da palavra de todos nós temos que nos apresentar diante de Deus, do Pai das luzes, e que para Ele todas as pessoas estão nuas e diante de Deus, esse julgará a todos. Todos nós, diante de Deus, estamos nus, quer dizer, Ele enxerga tudo que o homem é, ou que a mulher é. Então, isso é que nós temos que pôr atenção, irmão. Então, o conselho da palavra hoje aqui é isto aqui, é procurar servir a Deus melhor. O irmão não tem força? Eu também, pode ser que em alguma coisa eu tenho, mas em tantas outras eu também não tenho. Então eu tenho que me arrumar, o irmão precisa se arrumar, e vamos um tolerando o outro. Você me perdoa? Eu te perdoo. Você vai comigo? Eu vou também. Então vamos junto? Vamos junto. Quando eu cair, você me levanta? Eu levanto. Um cooperador, um ancião, mesma coisa. Vê um irmão que não procede bem, não é... já vai jogando fora. Não pode. Precisa tomar cuidado. Deixa ele aqui, congrega lá, e vai. Um ancião, um cooperador,
que atende à obra, ele deve ter um espírito pacificador e um espírito de pastor. Que o de uma coisa é certo, irmão. Aqui na congregação, nós não usamos o título pastor. Mas uma coisa os irmãos podem saber e ter certeza. O espírito de pastorear o povo está nos servos de Deus. Não usa o título de pastor, mas pastorear as ovelhas, Deus nos ajuda a tocar e a levar. Um bom pastor que cuida das suas ovelhas no campo, falando do animal e o campo, ele vê uma ovelha fica para trás, a outra machuca uma perninha, a outra é novinha, não tem tanta força, e ele tem que ir ajudando. As mais sadias vão andando e as mais fracas vai ficando para trás. Uma ele pega e carrega, e outra ele já, quando melhora, deixa andar sozinha. É o trabalho dele. Ele não pode chegar diante do dono do rebanho e dizer: perdi 5 ovelhas, perdi 10 ovelhas. Tornou-se um homem sem responsabilidade. E diante de Deus é a mesmíssima coisa. Nós pegamos uma quantidade de irmandade. Vamos todos juntos. Aquele lá discutiu, aquele lá fez errado, o outro não congrega mais, o outro também está revoltado. Para, rapaz, para com isso, entra aqui no rebanho, vamos juntos. Não para não, que eu estou te olhando. Vamos, você não pode parar. E vai empurrando a irmandade para frente. Algum precisa até carregar no colo. Quando chega no reino do céu, o Pai, o Deus, o Criador, cadê o teu rebanho? Cadê a irmandade que eu te dei? Tinha tantos, mas diminuiu tanto assim? Aí eu larguei muita gente para trás. Você foi largando para trás. E o outro que trouxe diz: que eu não larguei ninguém para trás. Eu trouxe aqui que era briguento, trouxe esse que não fazia, aquele outro não via congregar, eu fui buscar, aquele outro achava ruim com qualquer coisa, eu ajeitei, acertei a vida dele, pedi para ele perdoar, eu trouxe tudo aqui, ó. Eu não larguei ninguém para trás. Agora, Deus, você que sabe quem é a tua ovelha. Eu não larguei ninguém para trás. Cata o que é teu. O que é teu está aí, e o que não é teu, que você não quer, também está aí. Eu não larguei ninguém. É o trabalho de um ancião e de um cooperador apacentar. Então, queridos irmãos, hoje o Senhor prepara a ordenação de 2 irmãos ao ministério de ancião. Ancião quer dizer bispo, presbítero, mesma coisa. Até na hora da ordenação, os irmãos vão ver que os irmãos subindo aqui no púlpito representam o presbitério, o número de presbítero, ordenando aqueles irmãos a esse importante ministério de ancião e diácono, que é os 2 ministérios que são ordenados pela imposição da mão do presbitério, tanto de ancião como de diácono, sempre com a imposição das mãos do presbitério, que é os anciães, os presbíteros que Paulo fala nas cartas a Timóteo. De maneira que, então, esses 2 ministérios com ordenação, com a imposição da mão, numa ocasião como esta, é delegada para eles a condição de trabalhar e exercer o ministério, aquilo que é santo, que é o trabalho do batismo, da Santa Ceia, reunião da mocidade, as unções, e até entrar no caso de julgamento de coisa, como o Senhor falou a Pedro: aquele que vocês, o que tiver ligado aqui, está ligado no céu. O que vocês desligar aqui, está desligado no céu. O que vocês desligam, eu também desligo. E o que vocês perdoam, eu também perdoo. Quer dizer que esses irmãos vêm para o ministério com uma função de ajudar a salvação do povo. Por isso que irmão, até exigido, ou melhor, dado conselho, exigido não seria o correto, mas é dado conselho a esses irmãos de atuarem sempre com misericórdia, sempre com bondade, porque hoje eu estou julgando, mas amanhã eu posso estar do outro lado da mesa e o outro me julgar.
Então, esta é a coisa. Quando nós estamos no lugar de juiz, faça o melhor para aquele irmão. Usa de bondade que você pode usar até no limite. Porque o dia que estará sendo julgado, outros entenderão e também enxergarão e lembrarão da tua misericórdia para com os outros. O que usa de misericórdia, alcançará a misericórdia. E aquele que exige cobra, não vai tão bem. Então, queridos irmãos, o conselho da palavra de Deus, nesta noite, é isto aqui. O Senhor estabeleceu os dois ministérios, como já dissemos, tanto do ancião como do diácono. E assim são os dois que, aqui na palavra de Deus, em Timóteo, quando foi estabelecido o ministério dos diáconos, diz aqui bem, quer ver? Deixa eu só pegar uma ajuda aqui. No capítulo 6 de Atos fala: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, quer dizer, na alimentação, no suprir o que era necessário no dia a dia. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: olha a razão que eles encontraram. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Entenderam que a palavra de Deus era mais importante do que servir a mesa. Tanto é que o Senhor Jesus fez isso. Primeiro, com a multidão que chegou nele, na primeira multiplicação dos pães, ele primeiro deu a palavra, curou as enfermidades. Quando ia despedir a multidão, que ele disse: tenho pena da multidão que está comigo já há 3 dias. Se eu despedir-os, vão desfalecer pelo caminho. Mas antes da comida, ele deu a palavra. Isso está aqui. Está aqui. Então, ele deixa a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, dentre vós, 7 varões de boa reputação, que foi 7 diáconos escolhidos naquele dia, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e nós constituamos sobre esse importante ministério. Esses 7 será constituído sobre esse importante ministério, que é servir o alimento e as necessidades da irmandade mais humilde, que até nós usamos essa fala, para a irmandade pobre. Pobre é todo mundo aqui. Tem algum que passa por certas dificuldades momentâneas, meses, algum desemprego, alguma enfermidade, algum desarranjo que houve no financeiro. Não é pobre, todos nós somos. Que falar que tenha algum rico, é todo pobre. Todos nós devemos mudar dificuldade. E da onde viemos também, irmão, se for contar para vocês de onde nós viemos, vocês vão falar: vamos ajudar esse coitado. Não é de branco, você mesmo veio. Nós é lá de Ribeirão Bonito, Sampaio Vidar, Trabiju. Ali, irmão, até hoje aquilo é ruim. Então, queridos irmãos, cheio de boa reputação, e nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os dois ministérios, o diácono e os apóstolos. E depois de este parecer, contentou toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Prócoro, Nicanor e Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. E os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, olha aí agora, e estes orando, lhe impuseram a mão, ordenação com a mão sobre a cabeça. Aqui fala dos diáconos, lá em Timóteo fala quando Paulo ordenou a Timóteo de
Timóteo, não negligencie o dom que está em ti, que foi dado pela imposição da minha mão e a mão do presbitério, a qual o Senhor te deu. Não se envergonhe de mim e nem das minhas tribulações. Ordenado com a imposição das mãos. Então, é os dois ministérios. Por exemplo, o cooperador, ele vem para atender a obra, orado e confirmado, mas não tem a imposição da mão. Não tem. Algum ancião for apresentar um cooperador, não há necessidade de imposição da mão. A imposição da mão só é dada aos servos mais antigos, passado na reunião geral, aonde se delibera quem ordena, quem não ordena, e assim por diante. E avisa quem faz ordenação, os servos mais antigos, para dar sempre um respaldo de maior responsabilidade para a irmandade, sabendo que isso não é coisa leviana, é coisa de muita responsabilidade, e também daquele que vai receber, receba diante de toda a irmandade e com o ministério junto. Não é uma coisa que foi orado só para vocês quatro e não tem mais ninguém.